Pessoal, juro que é a última, tá? Vamos corrigir essa tarefinha aí da página 79 até 81. Vamos ver algumas questões, só algumas questões, tá? Vou tentar também não ir tão longe assim, tá? Olhem aí a primeira questão. Logo após o quadro rosa, ele diz assim, ó. Pelo título, porque é possível saber que a leitura 2... Onde é que está a leitura 2, professor? Lá na página 74. Tá? Lá na página 74 tem a leitura 2. Aí, voltando lá. Estou na página 79. Estou na página 79. Aí, depois do quadrinho rosa, diz assim. Pelo título, porque é possível saber que a leitura 2 é parte de uma biografia e não de um texto de memórias ou autobiografia. O que eu falei para vocês em biografia, aliás, em memórias e autobiografia são textos escritos na primeira pessoa. Lá na leitura 2, página 74, é primeira pessoa mesmo, ele diz assim, ó, olha o título, ó. Joana d'Arc e suas batalhas. Se pelo menos viesse assim, ó, Joana d'Arc e minhas batalhas, você poderia até pensar assim, pô, essa criatura era muito boçal, ela se sentia, né? Tipo assim, professor Robson e minhas aulas. Eu posso estar falando na terceira pessoa? Tem alguns jogadores de futebol que ainda fazem isso, né? Mas isso não é normal, isso não é comum, tá, gente? Joana d'Arc e suas batalhas é um título em terceira pessoa. Ou seja, alguém escreveu sobre Joana d'Arc. Então, como é que está lá a resposta? O título indica uma biografia, pois tanto a autobiografia como as memórias são escritas na primeira pessoa, e o título com o verbo na terceira se refere à pessoa cuja vida será contada. Vida de quem? Joana d'Arc, tá bom? Segunda questão. Releia estes fragmentos, aí tem 4 quadrinhos, né? Primeiro quadrinho. Eu estou na página 79, tá, gente? Primeiro quadrinho. Joana provavelmente nasceu em uma noite fria de janeiro de 1492, em uma pequena aldeia chamada Domremy, no leste da França. Segundo quadrinho. Naqueles dias, apenas os nobres ricos tinham a chance de ser educados. Terceiro quadrinho. Assim como ter que se preocupar com a guerra, sobreviver da terra significava trabalho pesado para os aldeões de Domremy. A vida não era fácil naquela época. Quarto e último quadrinho. Ó. Joana d'Arc costumava ser descrita como dona de uma beleza pálida, elegante. Pergunta, aí questão, né? Por que as informações como essas são importantes em uma biografia? Anote no caderno as afirmações mais adequadas. Quais são elas? Porque permitem conhecer mais sobre o biografado, satisfazendo a curiosidade do leitor? Correto. Letra A, correto. Letra B. Porque permitem conhecer e compreender a época em que nasceu o biografado? Claro, ó, 1492, Domremy, por aí vai. Ó. A época e o modo de vida. Qual era o modo de vida dela? Aldeã, né? C de corno, porque ajuda o autor da biografia a selecionar os pontos a serem trabalhados no texto? Nada a ver, né? Isso aí já foi selecionado por ele antes, tá? Então, letra A, letra B. Bom, 3. Não vai dar para a gente ver todo, né? A gente está vendo só algumas questões. Em um texto biográfico, além de informações básicas, como nome, local de nascimento e morte, o autor conta fatos que marcaram a vida do biografado. Lógico, você não sabia quem era Joana d'Arc, você vai saber através do quê?
quando ela nasceu, onde ela nasceu, como ela vivia, por que ela está sendo biografada, né? Qual é a história interessante que ela tem a ser contada a respeito dela, né? Que é uma outra pessoa que está contando a respeito dela, lógico, biografia sempre assim, não é uma autobiografia. Autobiografia, a pessoa conta a sua própria história, né? Que é um dos problemas, por exemplo, com os famosos, tá? Os famosos não gostam que suas histórias, principalmente caras assim, muito famosos, tipo Roberto Carlos, Xuxa, porque eles não gostam que as histórias ou tristes ou erros do passado sejam contados para arranhar a sua imagem, né? O que a pessoa faz? A pessoa faz uma autobiografia ou até uma biografia autorizada, ou seja, determinadas partes da vida não serão contadas porque ela não autorizará. Vocês já devem ter ouvido falar isso, biografia autorizada, né? Deu autoria, autorizada, biografia autorizada. Aí tem biografia não autorizada, essas são as que vendem mais, né? São aqueles fofoqueiros que falam da vida dos famosos, né? Eles fazem as biografias não autorizadas. Continuemos. Letra de abestado, da terceira. Quais são os principais fatos da vida da biografada apresentados no trecho? Ajudava os pais na fazenda, nunca aprendeu a ler, nem escrever e ouvia vozes. Vozes de quem? Segundo ela, eram vozes divinas, né? Seria de Nossa Senhora, se eu não me engano, de Deus, né? Ela mesma dizia que eram as vozes do próprio Deus, né? O biógrafo poderia ter selecionado outras informações em vez de algumas que você mencionou na atividade anterior. Em sua opinião, qual a intenção dele ao selecionar esse tipo de informação? Aí é uma resposta pessoal, tá? Mas tem isso aqui um modelo de resposta, né? Selecionou acontecimentos fundamentais, né? Onde viveu, como vivia, como ela se transformou famosa, né? Para que o leitor tivesse uma visão ampla da vida dela, né? Deixa eu ver com quantos minutos já estamos. 7. Vamos ver lá a 9ª questão, que eu acho bacana essa 9ª questão aqui. Página 81. Página 81, 9ª questão. Que diferenças ou semelhanças podemos estabelecer entre os gêneros memórias literárias e biografia em relação a intenção e finalidade? Qual a intenção das memórias literárias? Um momento significativo, né? Ninguém vai contar uma bobagem. Se eu for contar uma memória literária minha, eu não vou contar uma bobagem, né? Eu tive uma dor de barriga. Essas coisas, a não ser você tem uma dor de barriga que tenha causado muito sucesso com outras pessoas, né? Outras pessoas tenham rido de você e tal, não sei o que. Isso valeria, digamos assim, a pena. Mas uma história qualquer, uma história assim, tô lá, comprei água, não sei o que. Isso é bobagem, né? Ambos os gêneros têm como objetivo registrar momentos significativos da vida de uma pessoa. Intenção ou finalidade? Qual é a intenção ou finalidade? Momentos significativos, tá? Letra B de Bacurim. Qual é o conteúdo? Acontecimentos já vividos, né? Coisas do passado. Tanto a biografia quanto a memória literária. Lembrando, memória literária é contada pela própria pessoa e biografia por uma terceira pessoa, tá bom? Qual é o foco narrativo? Qual é o foco narrativo? Nas biografias, os fatos são narrados em ordem cronológica. Lembram da diferençazinha que eu falei para vocês? Em ordem cronológica.
Memórias, aliás, biografia, criança, jovem, adulto, idoso, por aí vai, né? Os fatos de acordo com o que eles acontecem. Nas memórias, eles são reconstruídos de acordo com o que a memória vai te propondo, né? Ao sabor da recordação, tá bom? Letra D de doido, para finalizar. E a pontuação, qual é a diferença de um para o outro? Em relação à pontuação, no gênero biografia, predominam os pontos finais. Lógico que você vai descrevendo fatos, você simplesmente tem início, meio e fim, com ponto final. Enquanto no texto de memórias, há pontos de exclamação. Exclamação, ela significa o quê? Sentimentos, né? Pode ser a raiva, pode ser um frenesi, né? Uma alegria, gritos, né? Interrogação, ou seja, a pessoa nem sabia se de fato estava acontecendo ou não aquilo, ela estava em dúvida. É outro sentimento seu, das dúvidas, né? Biografia não fala de sentimentos. Tá? E reticências. Reticências é algo que, enfim, aconteceu. Cuidado com o que vocês usam, tá? Nas escritas de vocês. Eu vejo muito vocês escreverem, ó, e reticências. Não façam isso. Vou repetir. E reticências. Não façam isso. Isso é morte por asfixia e envenenamento com requintes de crueldade. Isso não existe, tá, gente? Vírgula, reticências. O que significa reticências? Reticência significa do latim, tá, gente? Et cetera. Ou seja, e cetera, muitas coisas. E muitas coisas. Já tem o próprio i. No próprio etc, que é etc, já tem o e. Então você não precisa colocar um segundo e. Porque do latim, isso aqui significa o nosso e. Tá bom? etc é o etc. Então não precisa vocês colocarem e etc. Se vocês fizerem isso, isso é morte por asfixia, envenenamento, por requintes de crueldade. Faça isso não, bom? Vocês têm um vício de fazerem isso. Façam simplesmente isso, vírgula, etc. Pronto, acabou-se. Pessoal, a gente finaliza o nosso conteúdo aqui de Joana d'Arc dessa forma, tá bom? A gente viu o que? Biografia, autobiografia e memórias literárias, que já vimos antes, tá bom? Beijos a todos.